Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda esta gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma breve reflexão sobre a liturgia tão bela desta solenidade de Corpus Christi. Como eu falei, hoje é a festa deste santuário dedicado à Santíssima Eucaristia. E todos nós então que aqui estamos, que por aqui passamos, nem que seja uma vez no ano, somos homens e mulheres eucarísticos e eucarísticas. Estamos então celebrando nesta solenidade a presença daquele que nunca foi embora, que sempre está presente no meio de nós, principalmente cada Eucaristia. Então podemos dizermos que celebrarmos a solenidade do corpo e do sangue de Cristo é celebrarmos 2 memórias. E celebrarmos esta solenidade fazendo 2 memórias. A primeira, uma memória agradecida, porque o próprio nome Eucaristia já diz, ação de graças. Então celebrar a Eucaristia é fazermos uma memória agradecida a Deus. Mas por quê? Pela sua presença no meio de nós. É celebrar aquele que nunca foi embora, que sempre está do nosso lado. Assim como nosso irmão e nossa irmã está juntinho de você, de nós, agora neste momento, neste santuário cheio. Este nosso Deus, Ele sempre estará ao seu lado. Não se esqueça disso. E celebrar então esta solenidade é reafirmarmos, é a igreja reafirmando para mim, para cada um de nós, Ele está no meio de nós. O Mestre está com você. Então por isso hoje celebramos uma memória agradecida.
toda a Eucaristia que nós celebramos, nós estamos agradecendo a Deus por essa presença daquele que nunca foi embora, Jesus Cristo. E também celebrarmos a solenidade de hoje, é celebrarmos uma memória de paciente, uma memória paciente. Mas por que paciente? Porque muitas vezes, principalmente no momento de dor, de sofrimento, de solidão que muitos de nós vivemos e passamos, parece que Ele foi embora de verdade. Parece que Ele não está do nosso lado. Parece que Ele se esqueceu de nós. Por isso então, celebrar a Eucaristia é celebrarmos uma memória paciente. É termos, e a paciência é algo tão difícil para muitos de nós nos dias de hoje, que está incrível. Nós não queremos mais esperar por nada nem por ninguém, mas nós somos convidados e convidadas a esperarmos aquele que nunca foi, Jesus Cristo, pois Ele virá na sua segunda vinda gloriosa. E oxalá que Ele encontre, aqui somos um grãozinho de areia, a quantidade de pessoas que aqui estamos, e oxalá que Ele nos encontre todos nós, homens e mulheres eucarísticos e eucarísticas, homens e mulheres que com os corações agradecidos e pacientes o esperam. E por isso então o ano da esperança que estamos vivendo, termos esperança diante de rumores de guerra, é desesperar? Não, desespero não vem de um cristão, principalmente um católico de verdade. O desespero, ele vem de um coração que não acredita em Deus. Por isso então o desespero. Somos convidados e convidadas pelo Senhor a termos esperanças. Está difícil? Tá. Mas quem disse que a vida seria fácil? Nosso Senhor não nos prometeu facilidades. Pelo contrário, Ele nos prometeu o quê? Cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Pois, e não é só seguir a cruz por seguir, pegar a sua cruz e agarrar e ir embora, não. Sabendo que depois da cruz, o que é que vem depois da cruz? A ressurreição, a alegria da vida nova. Então não é qualquer cruz que nós somos convidados e convidadas a carregarmos. É a cruz da esperança, meus irmãos e minhas irmãs. Em um mundo que prega a desesperança, é pregarmos, é anunciarmos a esperança, o amor, a alegria. Cadê a alegria dos cristãos? Principalmente dos católicos. Cadê a nossa alegria? Muitas vezes está debaixo do tapete. Estamos ficando e vivendo e sendo cristãos e cristãs reclamões, não da alegria, não do entusiasmo. Por isso então, o novo censo saiu, a quantidade de pessoas que estão saindo da igreja tem aumentado. Mas por quê? Quem é que quer ir para uma igreja e encontrar gente de cara feia? Quem é? Eu mesmo não quero chegar numa igreja e ver gente só de cara feia. Cara feia já baixa a minha. Todo dia quando eu me acordo, olho no espelho, tô lá, mas eu tenho que me aturar, Não, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que sermos, se somos eucarísticos e eucarísticas, temos que fazermos a diferença neste mundo. Vencermos as nossas misérias, que nós temos as nossas misérias. Aquilo que nós devemos trabalhar, sim, todos nós temos. Ninguém vem a dizer que é santo, que é santa, que Deus está vendo, que nós não somos. Estamos aí na luta diária, todos os dias,
buscando sermos pessoas melhores, mas nem sempre conseguimos, nem sempre. Mas o convite do Senhor é: sejam homens e mulheres diferentes, sejam católicos de verdade, sejam homens e mulheres da palavra, sejam homens e mulheres eucarísticos e eucarísticas. E o que é Eucaristia? É o que nós vimos na proclamação do Evangelho de hoje. É quando nos faltar algo, estarmos dispostos e atentos às necessidades um dos outros, estarmos ali do lado do outro, e no nosso pouco, fazermos o tudo de Deus. Porque se para nós é pouco, porque para os discípulos era pouco. Temos aqui alguns pães. Eles não acreditaram, mas no pouco dos discípulos, na falta de fé dos discípulos, Jesus fez o tudo do Pai. Ele multiplicou os pães. Você tem dado o seu pouco para Deus multiplicar? Você tem dado o seu pouco? Ele só espera o seu pouco, porque Ele sabe que nós não somos do muito. Nos falta muito para sermos muito. Somos homens e mulheres do pouco, das migalhas. Mas mesmo assim, Deus quer as nossas migalhas, as minhas, as tuas, as nossas migalhas, para das nossas migalhas Ele multiplicar e transformar o nosso pouco no tudo dele. Mas para isso precisamos estarmos atentos e atentas às necessidades uns dos outros. E naquela época de Jesus, na leitura, na narrativa bíblica que acabamos de escutar, percebemos que é uma necessidade financeira, né? Hoje também, mas estamos tão necessitados hoje, e muitas vezes são do financeiro não, tá? Atenção, quantas pessoas necessitadas de atenção, de serem escutadas, porque já não temos mais tempo de conversar. Estamos tão ocupados e ocupadas em fazer nada, que nós não estamos conversando mais entre nós. Por isso, então, esse vazio coletivo da ausência, da carência das pessoas vazias. Estamos muito vazios de todos os sentidos, espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Estamos vazios. Vivemos na cultura do vazio. E dentro dessa cultura do vazio, tentamos preencher esses vazios com coisas do aqui e do agora que não preenchem as nossas vidas. Pode até preencher por uma hora. Daqui a uma hora já estamos vazios novamente. Por quê? Porque somos homens e mulheres da falta, do pouco. Mas quando nós entregamos este nosso pouco para Deus, Ele faz o tudo dele. Mas o problema é que nós não temos entregado o nosso pouco para Deus, porque estamos mesquinhos, mais que nunca. Somos pessoas mesquinhas, somos pessoas individualistas, só pensamos em nós, e muitas vezes nem nós, tá? Estamos chegando a este patamar de nem nós estamos pensando. Estamos desleixados e desleixadas. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai na onda, bobo, vai na onda, boba. Você vai pro buraco. Deixa a vida te levar, você vai pro buraco, tá? Mas não é no buraco daqui não, né? É outro buraco, tá? Somos então convidados e convidadas nessa solenidade, adentro então dessa ordem de ideias, de fazermos uma memória agradecida, uma memória de paciência, de sabermos esperarmos as demoras e a hora de Deus em nossas vidas,
agradecer ao Senhor sempre, Eucaristia, ação de graças, ou seja, vivenciarmos todos os domingos, no mínimo, todos os domingos celebrarmos a Eucaristia. E aqui temos a graça neste santuário de termos vários horários de missas durante a semana toda, durante o ano todo. Então, de sermos agradecidos a Deus e de termos paciência e vivermos com esperança. Esperança. Eucaristia, sacramento da esperança, foi o tema da nossa Semana Eucarística deste ano. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, dentro desta vida, deste mundo, deste aqui e agora da nossa existência, que está pregando a desesperança, todas as vezes que nós celebrarmos a Eucaristia, saiamos mais cheios e cheias de esperança. Ah, padre, mas tem missa que eu vou e eu entro seco e saio vazio. Porque você quer. Porque você não reza. Por isso que você entra seco e sai vazio. Porque se você tiver uma vida de intimidade com o Senhor, você vai para a missa e vai celebrar uma Eucaristia. E cada Eucaristia será única na sua vida. Mas te falta o essencial. Esta planta, se não regarmos ela, ela vai fazer o quê? Murchar e morrer. E todos os dias. E todos os dias, então, temos que nos alimentarmos de oração. Senão a nossa vida espiritual, ela morre. E ela morrendo, todo o resto vai junto. Por isso, então, o vazio, da sociedade do vazio que nós estamos vivendo. Da sociedade do descartável. Mas o convite do Senhor é: sejam homens e mulheres de esperança. E hoje, mais que nunca, ser um homem eucarístico, ser uma mulher eucarística, é ser um homem e uma mulher cheio e cheia de esperança. Mesmo vendo que tudo está dando errado, mas é a capacidade de dizer: mas vai dar certo, uma hora vai dar certo. E não perdermos este pique nosso, que é isso que o mundo quer, que percamos a nossa esperança. Não deixemos que o mundo tire de nós a nossa esperança naquele que foi, mas permanece conosco, que se chama Jesus Cristo. Pão doado, entregue, Eucaristia, ação de graças. Então, que nesta ação de graças o Senhor escute o nosso louvor, a nossa gratidão que nós elevamos a Ele neste dia, pela sua presença que nos anima, que nos fortalece diante dos momentos difíceis da vida. Porque a vida nunca foi, nunca será fácil para ninguém. E quem quiser uma vida fácil, pode sair da Igreja Católica. Porque vida fácil não combina com a Igreja Católica. Que a Igreja Católica é a Igreja da cruz e da ressurreição. Quem quiser de uma igreja só da ressurreição, não é aqui, está no lugar errado. A Igreja Católica é a Igreja da cruz e da ressurreição, porque não existe ressurreição sem cruz. Por isso, a dor, o sofrimento, logo em seguida a ressurreição, a alegria da vida nova. Foi o que nosso Senhor nos deixou como legado, e por isso a igreja está de pé até hoje e continuará de pé. Mas é esta certeza que o mundo quer tirar de nós, que a nossa igreja é a da cruz, da dor, do sofrimento, mas também a da ressurreição. E muitas vezes, quando ficamos só com a dor e o sofrimento, aí pendemos para o lado só da ressurreição. E aí, vamos buscar vida fácil por aí afora. Vai, logo logo estará de volta. Logo logo, nem me preocupe. Logo logo estarão de volta quem sai da igreja, que é o que está acontecendo. Apesar de o número ter diminuído de católico, mas os que estão são de verdade. E eu não me preocupo com números, eu me preocupo com qualidade de católico, de homem e de mulher eucarístico e eucarística, homem e mulher da palavra de Deus. Que o Senhor então nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, nesta caminhada qual nós chamamos de vida, qual nós somos convidados e convidadas pelo Senhor a todos os dias nos alimentarmos dele e fortalecidos por ele, sermos um homem novo,
uma mulher nova, um homem de esperança, uma mulher de esperança. Aquele que comunga e fica na desesperança, é melhor nem comungar, porque a comunhão não está fazendo o efeito que deveria fazer na vida desta pessoa. Jesus tem que nos transformar. Receber Jesus é receber a transformação de Deus, é uma vida nova. Mas quando nós recebemos o Senhor e continuamos o mesmo e a mesma, alguma coisa está errada, mas não com Deus, conosco. Então, possamos então rever as nossas convicções, possamos então rever o nosso ser católico, sermos cristãos e cristãs. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada e que Maria, a Senhora da Eucaristia, que é também a Senhora da Esperança, que ela continue intercedendo por nós, por nossas famílias, por este santuário, pela nossa arquidiocese, para que verdadeiramente sejamos homens e mulheres eucarísticos, a exemplo do Mestre Jesus Cristo. Sigamos os seus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, o todo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estará sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Amém.